porque a gente tem um convidado pra lá de especial. Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fã desse cara. Ele não sabe do que eu vou falar agora. Olha. Mas eu entrevistei ele no jogo do Zico, lá no Rio de Janeiro, e ele foi um dos caras mais simpáticos que deram a entrevista. A gente estava na arquibancada, já jogou no jogo do Zico, no futebol dos artistas, foi um dos caras mais simpáticos, talentoso pra caramba, muito sucesso, muitas músicas de sucesso, mas acho que o mais legal dele é a humildade, é um cara que atende as pessoas bem, e eu tô falando isso, ele não tem ideia do que eu tô falando, porque eu fiz uma entrevista pro meu canal, mas tinha bastante gente lá no jogo, ele não sabe disso. Só que você conhece as pessoas vendo como ela trata os fãs, como ela trata os jornalistas, como ela trata a galera que tá em volta. E, irmão, eu vou te falar aqui presencialmente. Tu não tem ideia do que eu tô te falando, mas eu te entrevistei, você foi super simpático e eu vi você sendo simpático com tanta gente, assim como da última vez que você veio aqui, eu vi que você tava preocupado com o seu pai, que tinha tido um negocinho no carro, e eu vi ele super preocupado com o pai. Então, quem valoriza pai, valoriza a mãe, quem valoriza os fãs, quem valoriza a galera da imprensa, merece toda a nossa consideração, porque a gente vê tanto artista, às vezes, que hoje em dia, né, deixa subir pra cabeça. Não é o caso do Kekel, que tá aqui conosco. MC Kekel, boa tarde, irmão. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Obrigado, que agradeço mais uma vez pelo convite. Mônica Fonseca, Kekel é o expoente do funk, e eu quero saber de você, como é que tá a sua carreira hoje em dia, o que você tá fazendo, o que você tá trazendo de novidade pra gente? A gente tá, graças a Deus, aí, vivendo um novo eu, um novo projeto. Esse mês agora vou completar 30 anos. Aí a gente tomou uma decisão que agora é o momento que a gente sai do nosso mundo ser moleque pro nosso mundo se tornar homem, adulto. Ai, pois é, cara. É muito ruim. Eu também senti que eu cheguei na fase adulta depois dos 30. Tem certas coisas que a gente não consegue mais fazer como era antes. Só que hoje, dia 11, um dia depois do meu aniversário, eu vou soltar uma música com o Luke. E depois eu vou soltar um EP chamado... Como é que fugiu o nome? Sem Rumo. Sem Rumo, que significa eu saindo de uma história do menino da meiota, do menino do Mandela, pro novo MC Kekel, que muitos esperam. Acho que vai vir muita vibe boa, música, muito amor de verdade, muita música do estilo lá de fora também, e lógico, muito funk, só que agora de uma forma mais exaustiva, com mais exaustão de falar das pessoas, de alegria. Legal. Não só pôr na cabeça das pessoas sobre dinheiro, balada, tudo isso. Por um outro universo que eu acho que tá faltando muito no funk. Exaltar outro lado da vida. Outro lado da vida. Legal. O legal do Kekel é que a voz que ele canta é a mesma que ele fala. Verdade. E isso é muito diferente nos artistas, porque geralmente a voz que canta é uma voz mais imposta, né? Ela se encaixa ali. Você sempre teve esse vozeirão, assim, mais eu tinha uma misterioso. Voz mais de moleque. Era muito mais... Nossa, eu escuto minhas músicas de 2012 até 2015, eu fico, meu Deus. Aí foi... Tipo, minha voz era mais fina. Hoje foi ficando mais... Mentira! Mais nossa, olha... É porque tem um amadurecimento da voz, né? Sim. Hoje eu falo toda assim também, né? Mas a minha voz era bem mais afinada. Eu até fiz uns... Mas enfim, não é importante. Só pra dizer que a minha voz também amadureceu e isso acontece. A gente viu alguns vídeos da Mônica adiante, né? Eu falei, pô, tua voz mudou bastante. Agora, Kekel, conta pra gente uma coisa. Você teve um início difícil, né? E assim, até como inspiração, porque muitas mães nos assistem, e podem passar a inspiração pros filhos e tudo mais. O que te fez não desistir? E conta um pouquinho pra galera que não conhece, como é que foi o seu início na música? Tudo começou porque minha prima tinha um grupo de rap chamado Sombras MCs naquela época. Até minha mãe cantava também, gravava naqueles gravadores de fita, né? Põe a fita. Tua mãe já era cantora? Era quase isso, mas era um gravador de voz. Você usava a fita, colocava a fita, ficava gravando sua voz ali na fita. O que fez eu começar a querer realmente se tornar um cantor, um músico, um cantor de funk naquela época foi o falecimento da minha mãe. E de 2012 em diante eu levei a sério. Minha mãe faleceu em 2012. Em pleno 2012 eu fui convidado na minha escola pra fazer uma homenagem pro Dia das Mães. Aí eu fiz uma música com minha mãe. Eu tenho essa letra escrita no meu caderno até hoje. Pô, deve guardar com muito carinho. Muito, muito. A minha letra é aquele garrancho, a letra de médico, né? Só quem trabalha na farmácia entende. Aí eu comecei a levar a sério. E tipo assim, hoje o que eu mais deixo pra quem tem seus filhos, apoia agora, mano. Porque se ele fizer sozinho, ele não vai ter lembrança nenhuma pra te agradecer. E a grande dor é que quando dá certo, as pessoas te obrigam a agradecer elas. E você
por ter aquele amor e afeto pra não magoar aquela pessoa, você vai lá e fala obrigado por estar comigo, tá? Mesmo você sabendo que aquela pessoa não tava Nem sempre, né? no início. Porque o que julga o final é sempre o início. Sim. Como é que foi o teu início, assim? Você começou cantando onde? Em escola, em bar? Tudo na escola. Tudo na escola? Antigamente tinha a gente fazia Família Zica, Família não sei o quê. O que era mais conhecido, né, antigamente na Zona Oeste era o QZL. Família QZL, que tomou conta do Tatuapé, tudo. Que tinha... Mandela, eu não sou daqui de São Paulo, só pra eu entender. Mandela é Zona Oeste aqui em São Paulo? Não, Mandela, quando nós falamos o baile tá o Mandela, é que o baile tá lotado, tá o fluxo, entendeu? Tá, pra mim era Mandela aquela não gíria. Entendi. Graças a essas minhas não falas, conheço. eu fui muito bem colocado no Rio. Eu não sabia, meiota, quando eu falava meiota aqui, que foi a minha primeira música de sucesso, meiota é uma moto, é uma XT600. Pra mim, meiota é metade. É outra parada. Pra mim, meiota é... Vamos fazer uma meiota nesse sanduíche? A gente fica com metade, eu fico com metade. E aí, no Rio também tem outro significado. Tem outro significado e eu fui muito bem aceito. Lá no Rio. Deixa. É moto? Não. É de comer? E eu não sabia. Deixa abaixo. Aí você imagina, eu acertei. Quer andar de meiota, nós falamos que quer andar de meiota aqui em São Paulo, quer andar na moto e pum, acabou. Caraca, não sabia disso. E fui partir onde é o Mandela, eu pergunto onde é o fluxo de rua, onde vai ser o baile, entendeu? Ah, entendi, pô. Eu sempre achava que Mandela eu era acertei o... 2 lugares. Aqui em São Paulo e lá no Rio, na cara do gol. Sem saber. Por coisas diferentes. Imagina que tu chega... Imagina eu chegando na Rocinha pra fazer o show no baile bem onde na é que fica a meiota? E os caras falam assim, Kekel, não fala Mandela. Deixa o povo cantar. Senão você vai entrar numa briga aqui na sua. Falei, sim. Isso pleno 2017. Talvez, só pra entender, por aí briga de facção. Mandela é outro quem rival. manda aqui é o público. Aí eu falei, beleza. Aí que eu entendi que eu falei o nome de uma favela no Rio. Só que eu não sabia. Sim. Então, como eu sou paulista, eu não sabia. Então passou tudo batido. Vixe, muito show lá no Rio, tudo batido. Porque eu não sabia. E hoje eu explico muito bem. Mandela, pra nós aqui em São Paulo, é o baile de rua aqui na escola. Nossa, hoje tá o Mandela, tá o Rala, tá cheio. É várias gírias nossa aqui. Cara, isso que o Kekel falou, cabe só uma reflexão, mas muito rápido. Porque pra galera hoje em dia, até quando você for viajar, prestem atenção. Hoje em dia, até sinal pra tirar foto, você vai fazer um sinal, pô, infelizmente, né? A gente sabe dos problemas sociais do Brasil. E, cara, o pessoal hoje em dia mata por bobeira. Lá no Rio, eu vou falar do Rio, que é onde eu conheço, né, mais. Pô, hoje você vê casos absurdos, às vezes, de matar 2 moleques porque fizeram o sinal com a mão e aí era de uma outra facção, enfim. Isso acontece em tudo quanto é lugar do Brasil, mas tomem cuidado. Agora, qual bairro, afinal, você é? De qual lugar? Sou de Guaianazes, Zona Leste. Guaianazes. Mas hoje eu quero demonstrar também uma gratidão à Zona Norte de São Paulo, porque foi ali onde tudo aconteceu. É onde eu moro. Posso deixar de falar dali, que foi onde eu fui abraçado muito também. Vários amigos meus aí hoje não estão mais por perto, mas a gente sempre agradece todos, tem que sempre manter firme a gratidão. Você tem 2 filhas. Tenho 2 filhas, Heloísa e Helena. Você é um MC bem família, você é bem apegado às meninas, muito, né? Conta um pouquinho pra você como é que foi ser pai. Você foi pai muito novo? Eu fui pai da minha primeira filha, Heloísa, acho que com 21 anos. Foi com 21, sou ruim de memória, tá? Então nesse game eu vou perder tudo. Que idade ela tem? A minha filha vai fazer 7 anos. A mais velha vai fazer 7. A mais velha Você tá com 30 agora? Vou fazer 30. Tô com 30, né? Próxima semana? 22, então. 22. Aí a caçula fez 5 mês passado. E da minha filha mais velha, não foi um impacto igual foi da minha caçula. Da minha filha mais velha ainda eu fui aprendendo como ser pai, porque eu não tive um pai como referência. Então, tipo, tudo é novidade. Quando a gente não tem um pai, quando a gente não tem aquele afeto, foi só minha mãe que me criou e... Então eu tenho O que eu faço agora? Compro cigarro, dou no pé, volta? Não, esse negócio de cigarro eu tô longe. Meu pai foi comprar uma bituca e não voltou até agora. Tô esperando. E voltou então com 23 não era anos. Seu pai que tu tava aqui? O que eu falo que é meu pai é meu tio, irmão da minha mãe. Entendi. Que você tem consideração como legal. pai. Sim. Que eu lembro que ele tinha tido alguma coisinha no carro e você todo preocupado. E que também ele é pai de santo, então a gente sempre chama ele de pai. Legal, Desde criança, sempre foi criado assim. Ver minha mãe chama ele de pai, ver todo mundo chama ele de pai, então virou um costume. E na minha família a gente tem inverte esse papel, a gente tem maneira de inverter papel. Aquele que é tio é vô, porque a gente cobre a carência daquilo que a gente não tem. Sim. Tipo, minhas filhas não têm vô e nem vó. Então a gente pega os meus tios que eu chamo de mãe e pai e fala, aqui tá sendo sua avó. A gente tenta substituir essa carência. E família é isso.
né? Família é quem a gente convive, é quem a gente... São os amigos, às vezes são os vizinhos, né? Que suprem até um lugar ali de algum familiar. E a família minha é grande, pelo amor de Deus. Você acha que o fato do seu pai não ter sido um pai presente influenciou por hoje você querer ser um pai presente? Muito, muito, porque só quem não tem aquela peça-chave na sua vida, quando você começa a se tornar adulto, porque até os 20 anos ali da minha vida, nada me importava, eu tava nem aí pra nada. Tipo, eu vim de um lugar onde o zero é o que pertence e quem consegue virar o 001 ali valeu a pena. Sim. Então, eu aprendi a viver com essa dor de não ter. Só que quando eu tive minha filha, eu entendi que é um papel que não é difícil de se cumprir, mano. Não é, mano. Ah, não tenho dinheiro. Tá, mas o filho não quer o seu dinheiro. Ah, mas eu tô, não sei o quê. Tá, mas às vezes a criança é tão inocente que ela só quer um abraço, um beijo. Uma coisa simples, seja Presença. pai. Só a presença às vezes já tá pagando tudo. O resto você se vira, irmão. Você fez um filho. Até o momento dele ser do mundo, ele é teu filho. Então até ali, tenta dar aquilo que você não teve. Tipo, eu não tive um pai, então hoje tudo que eu olho pra minha filha, eu falo, opa, aqui eu já não posso dar esse escorregado, que senão vai dar ruim pra minha filha, não pra mim. Então, é dela. Hoje, eu foco muito nisso. Hoje, até a hora que eu brigo com a minha filha, eu falo, puta, mas meu pai nunca brigou comigo. Só minha mãe. Minha mãe, antigamente, todo mundo sabe como que era a criação de antigamente, né? Verdade. Antigamente, escreveu, não leu, o pau comeu. Sim. Era assim. Na escola, não fez? Ah, eu fui aprender ali na 5ª série. E eu lembro do meu tio me pegando pelo colarinho e me falando, te dou uma semana pra você aprender a ler, senão você vai apanhar de mim pela primeira vez. Eu juro pra você, eu aprendi a ler em uma semana. Começou a compor, inclusive, Sim. nesse ano, não foi? Começou a compor nesse ano, inclusive. Já aprendeu ali, Já fiz até uma música pra minha mãe no Dia das Mães. E hoje já eu fiz. vejo algumas pessoas olhando muito o lado financeiro da vida do que olhando o lado amoroso. Eu vejo as pessoas esquecendo que o filho precisa ser o espelho, precisa de um espelho, precisa de algo pra se espelhar, não ter medo. Se eu ensinar minha filha que um dia ela pode achar alguém que não vai querer criar o filho dela, tá lascado. Eu não vou ficar dando esse exemplo do meu pai. Eu vou dar um exemplo que ela tem que se pôr como mulher. Porque minha mãe me mostrou que, mesmo sozinha, ela conseguiu. Então, certas coisas na vida de qualquer um é desculpa. Ah, eu não consigo ser um pai. Se vira, se consegue, irmão. Ah, mas tá tudo caro. Então, você entenda. Ensina ela a viver com o básico. Se você não tem... Porque se diz assim, se eu quero o melhor pra mim, por que eu não posso dar o melhor à minha filha? E essa frase tá certa, sim. Pra minha filha. Sim. Como eu sim. sempre discuto com a minha esposa, eu falo sempre, amor, tem coisa na nossa vida que é uma briga, cada um por si. É igual eu falo assim, às vezes eu quero ir pra direita e você pra esquerda, sobre as suas conquistas e eu sobre as minhas. É cada um por si. Porque o seu desejo às vezes não é o meu. O meu também às vezes não é seu, mas você não precisa desistir por causa que eu não quero. Sim. Ah, ela quer treinar, quer virar fitness e eu quero só viver, tomar meu negocinho. Você vai parar por causa de mim? Errado tá você que tá me seguindo. Pode ir lá. Ah, eu quero treinar, quer os dois. Aí sim, ó, decisão em conjunta, faz junto. Só que eu vejo muita gente impondo o dinheiro como prioridade, até quando fala de filho, quando fala de família, quando fala de manter um lar, quando fala assim, ó, hoje eu tenho capacidade de voltar vender tudo e falar assim, eu quero ter paz. Sim.